Olá, olá, boa tarde. Eu tenho a grande missão de fazer vocês prestarem atenção depois do almoço, né? O pessoal fica bem cansado. Gente, eu queria primeiro agradecer ao SecOps Summit por esse convite para a gente falar um pouquinho de um assunto bem importante e relevante para as empresas, que é a proteção de APIs. Tá? Meu nome é Eduardo Rocco, eu sou Sales Manager da XBiz. A XBiz é um canal de negócios da Akamai. Nós hoje estamos presentes no Brasil inteiro. Temos também outras BUs ligadas à infraestrutura, comunicação unificada, mas eu represento essa BU de segurança. Tá? Já pode passar aí? Vamos lá. Nessa apresentação, eu quis justamente instigar uma coisa que acontece muito nas empresas. As empresas hoje trabalham praticamente com tudo levado ao API. Como representantes da Akamai, a Akamai hoje, 70% do tráfego da Akamai é um tráfego de API. São tráfegos de API. Então, assim, é muito importante e relevante vocês que estão na área de segurança, e principalmente os desenvolvedores, verificarem e terem visibilidade com as APIs que vocês estão trabalhando. Então, se você não consegue proteger justamente aquilo que você não vê. Né? Então, como é que você vai proteger uma coisa que você não está vendo? E aí, eu vou discorrer durante a apresentação como que vocês poderão melhorar isso. Bom, aqui com certeza a gente está com um público totalmente preparado, mas o público em geral acaba também não sabendo muito. Então, tudo hoje é voltado para aplicações que envolvem a API. Então, no cenário atual, proteger aplicações de ponta a ponta é essencial, sem sacrificar a performance e a jornada do usuário. Então, isso é muito importante também. Quando vocês ficarem desenvolvendo as APIs, as aplicações, a gente tem que pensar também no usuário. O usuário não pode realmente levar a conta de tudo que está acontecendo aí dentro das APIs. Bom, aqui também eu estou sendo um pouco redundante, mas é bom reforçar. As APIs estão presentes na vida da gente mais do que nunca. Tudo hoje é API. Seja para você fazer uma reserva no hotel, seja para você alugar um carro, seja para você fazer um check-in, pedir um café. Coisas básicas. Hoje, as APIs estão realmente presentes. Item importante. Estudos mostram que 84% das equipes de segurança relataram pelo menos um incidente relacionado a APIs no último ano. Então, é uma coisa realmente muito real. Outro dado importante, 1.061 é o número médio de aplicações por empresa, incluindo aplicações de missão crítica. Então, cada empresa tem um número médio de 1.061 aplicações. Isso aí é muito relevante. Esse slide é muito interessante. Né? Se eu chegar para vocês agora e perguntar, vocês têm noção de quantas APIs vocês têm? Muita gente vai levantar a mão e vai falar assim, eu tenho umas 100, tenho umas 50 APIs. Não, eu sou uma empresa que eu estou crescendo ainda, então eu tenho poucas ainda, eu tenho, sei lá, umas 60. Mas não tem. Por quê? O que eu estou falando aqui? A gente está falando, até realmente o mote da apresentação, a gente está falando daquilo que você não enxerga. Quando você desenvolve, os seus desenvolvedores desenvolvem uma API, eles estão desenvolvendo uma API que vai ter várias versões. O que acontece com as versões antigas? Claro, vai ter empresa que vai desabilitar as versões antigas, ficar só com as versões mais novas, tal. Mas eu já vi empresa que tomou um ataque numa versão antiga. Ele falou assim, olha, eu estava na versão 10.0 da minha API. Agora, eu sofri um ataque na versão 2.0. Por quê? Porque ela estava ativa. É aí que o atacante vai olhar. Então, a descoberta das APIs é muito importante. A palavra que vocês vão ouvir muito eu falar, sem visibilidade completa das APIs, como é que a gente pode garantir que elas estão seguras? Então, precisamos olhar.
Depois eu vou mostrar para vocês um case de sucesso num cliente nosso, que quando eu conversei com ele, ele veio com essa ideia também. Ele falou, não, eu tenho, sei lá, umas 200 APIs. Eu falei, tá bom. A gente colocou uma solução da Akamai lá, depois eu vou falar qual a solução. Ele tinha 2.700 APIs e mais de 150 milhões de requisições. Ou seja, estava tendo requisições também em APIs que ele não conseguia enxergar. E isso é muito crítico. Como é que está o cenário atual das aplicações das APIs hoje? Primeiro, desktops, business partners, devices, IoT. Então, hoje é proteger o aplicativo contra comprometimentos. Depois é defender as aplicações de downtime, ou seja, fazer com que as aplicações sejam rápidas para poder atender aquele requisitante. Depois, fazer toda a parte de segurança, com APIs e Web Security, Threat Protection, Bot Protection, Privacy, PCI, DDoS, proteger as aplicações de ataques WASP, bots e contra APIs. Defender APIs de ataques dentro do perímetro e defender aplicações contra abusos e de exposição de dados sensíveis. Ou seja, é realmente uma jornada, é uma coisa realmente muito importante para vocês, como vocês estão vendo, que é muito importante vocês terem esse tipo de controle. Como é que está o panorama do mercado? Ataques web e APIs estão aumentando ano após ano. 48% ano após ano de ataques na web. 29% dos ataques web têm como alvo as APIs. Então a gente já mudou, né, os parâmetros. Antigamente a gente tinha mais ataques diretamente com a web, agora não. 29% tem como alvo as APIs. 107% de aumento em ataques DDoS da camada 7. 180% de aumento de ataques baseados em exploração, principal vetor de aplicativos web. 109% de aumento ano a ano em ataques de API. E 20 teras de requests de bot. Esse slide é bem forte. Mostra que cada vez mais, por mais que vocês busquem ferramentas, busquem soluções, ninguém está parado. A coisa está acontecendo. Como é que está o ambiente de segurança para APIs hoje? Em muito pouco tempo, abusos de APIs e violações de dados relacionados irão praticamente dobrar. E isso são dados do Gartner. Outra coisa, 31% do tráfego da web hoje são APIs. Da Akamai são mais de 70%. Soluções de segurança de aplicações não foram construídas para APIs. Então, quando foram construídas as aplicações, ninguém estava prevendo que ia ter esse boom de APIs. Então, são dados bem relevantes. Os ataques têm como alvo APIs em todos os lugares. Vamos lá, então. 30% de todos os ataques na web tinham como alvo APIs no ano passado. O ano passado, a gente está falando de 2025. Com certeza, esse ano vai aumentar bastante. 78% dos profissionais de cibersegurança passaram por um incidente de segurança de API nos últimos 12 meses. 53% dos desenvolvedores dedicam até 50% do tempo à refatoração e remediação. Então, isso aqui a gente está falando de custo, a gente está falando de tempo, a gente está falando de desenvolvimento, de segurança, por isso é muito importante. Então, assim, eu quis colocar também esses itens que são bem importantes a gente falar. Para proteger o perímetro digital, é preciso considerar tanto APIs B2C, web e mobile, quanto B2B, parceiros e integrações internas, porque a gente também está falando de parceiros. A gente está falando de parceiros de vocês que estão colocando APIs dentro do ambiente de vocês. Eles também têm que ter segurança. Então, porque um AF bloqueia ameaças conhecidas de APIs, mas não impede abusos em APIs internas ou de parceiros comprometidos. Então, é muito importante vocês olharem esse tipo de slide e começarem a pensar, sim, eu preciso proteger minhas APIs, eu preciso testar minhas APIs. Isso é bem interessante, né? O desafio da exposição invisível. Então, o que acontece? A gente chama de APIs zumbis. Eles expandem a superfície de ataque invisível e ameaçam a segurança. Então, o que é? É mais ou menos aquilo que eu falei antes. A gente cria um monte de API, os desenvolvedores colocam um monte de API no ar. Eu brinco até como aquele lixo espacial.
tem um monte de satélite lá em volta da Terra, uma hora aquele satélite vai cair na cabeça da gente. Está cheio. Então, assim, APIs zumbis são aquelas APIs esquecidas, duplicadas, legadas ou usadas para testes. Então, o que eu falo? Ah, eu tenho 50 APIs. Não, beleza. Aquilo que você vê, essas 50 APIs você está vendo. Mas tudo isso aqui você não está vendo. É aqui que mora o perigo. Riscos ocultos, pontos cegos, riscos que permitem acesso não autorizados, exfiltração de dados e comprometimentos de sistemas internos. E para tudo isso, você vai ter que ter uma gestão que faça essa detecção. Então, necessidade de identificar, mapear e mitigar as APIs zumbis, para reduzir riscos ocultos e fortalecer a segurança corporativa. Então, onde eu quero chegar? Não basta ter API, não basta ficar contente lá, fiz o aplicativo está funcionando, tudo, mas enquanto o aplicativo estiver funcionando e as APIs estiverem lá, muita coisa está acontecendo e vocês nem estão percebendo. Para tudo isso, a gente tem uma palavra mágica aqui, é visibilidade. Então, vocês têm que pensar em mecanismos e soluções para ter visibilidade. Eu fui num evento aqui, tá? Um evento promovido aqui pelo pessoal, e fiz essa pergunta. Vocês têm visão? Muita gente falou assim, não, eu estou num ponto cego, eu estou num voo cego, eu não sei. Eu não tenho essa visão que você está falando. Eu sei aquilo que eu estou vendo agora, e o que eu não estou vendo. Eu vou falar um pouco de um produto que a Akamai tem aí agora no mercado. Ela comprou uma empresa, que acho que muita gente aqui deve conhecer, ela comprou uma empresa chamada No Name. É uma empresa que é voltada realmente para visibilidade de APIs e gerenciamento de APIs. E é bem interessante porque ela faz o quê? Ela faz um gerenciamento, ela faz uma visibilidade. Quando você começa a fazer a coleta das APIs, que pode ser de WAFs, que não necessariamente seja um WAF da Akamai, pode ser um WAF qualquer que você tiver, pode ser de Cloudflare, pode ser de Imperva, qualquer tipo de WAF. Ela faz o quê? A coleta disso e começa a analisar as APIs. E ele não vai pegar só as APIs, aquelas que vocês conhecem, ela vai pegar as desconhecidas também. E, em cima disso, ela vai trazer um monte de informações justamente para vocês terem esse mapeamento e automaticamente tomar ações para fechar a porta de qualquer tipo de ataque. Outra coisa que ela faz também os testes das APIs que vão ser publicadas. Então, vocês podem testar as APIs antes que elas sejam colocadas em produção. Outra coisa importante, ver todo o ciclo de vida das APIs. Desde que ela foi criada até se ela teve alguma anomalia durante esse processo de até 90 dias atrás. Então, é um produto bem interessante. Esse aqui é um caso de sucesso bem interessante, que eu até falei para vocês. Isso aqui é uma empresa do setor de consórcio. Uma empresa grande. Ela tem muitas filiais, consequentemente ela tem muitas APIs, e ela tinha um desafio. Quando a gente apresentou para eles, é um cliente nosso, né? É um cliente de WAF, é um cliente também que tem outros produtos da Akamai, e ele, quando a gente começou a falar, ele veio para mim e falou assim, Eduardo, eu tenho 200 APIs. Mas falou desse jeito, eu tenho 200. Eu falei, tá bom, você tem 200, mas vamos fazer uma prova de conceito? Vamos testar, vamos ver se realmente você tem 200 APIs? Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos colocar. Aí, o que acontece? Como ele tem o Akamai, a Akamai desenvolveu um conector nativo que automaticamente ele já se conecta ao WAF do cliente e começa a fazer a coleta. Por isso que eu falei, são conectores. Akamai para Akamai é mais fácil, mas os outros players, como Azure, AWS e tal, dá para fazer também. Aí ele começou a fazer lá a coleta, e eu falei para ele, olha, eu acho que alguma coisa está acontecendo. Ou você está mal informado, ou realmente a coisa pegou. Ele tinha mais de 2.700 APIs. 2.700 APIs. Então, isso aqui a gente fala, não é conversa de vendedor, não é conversa de pescador, não, realmente ele tinha muitas APIs. Mas esse era o desafio dele. Ele falou, bom, legal, eu não tenho essa visibilidade, eu quero ter. Então, o primeiro desafio, falta de visibilidade completa de todo o ecossistema dele. Ele tinha outra coisa, APIs antigas, que ele não sabia nem que estavam lá, shadows e APIs completamente sem governança. E tinha muita vulnerabilidade e riscos e APIs. Então, a vulnerabilidade também, ele ficou muito preocupado.
Então, como a solução da Akamai ajudou? Fez uma descoberta automática de mais de 2.700 APIs. As APIs que estavam identificadas, conseguiu identificar APIs não documentadas, antigas e shadows APIs. E aí foi legal, porque aí ele teve um mapeamento completo de todas as APIs que ele fez, que ele tem. Então, assim, hoje, todo o desenvolvimento de novas APIs dentro da empresa passa primeiro por essa solução e aí elas são publicadas. Com isso, com certeza, ele teve mais sossego, ele está mais tranquilo, mas ele também viu umas coisas que ele não gostaria de ver. Muitas APIs estavam, sim, sendo atacadas, e ele não sabia. Então, essa ferramenta ainda mostra, olha, tantas APIs tiveram algum tipo de ataque em algum momento. E é onde o atacante mais coloca o tempo dele lá. Bom, a minha apresentação foi rápida. O que eu quero deixar aqui, novamente, e como uma conclusão para vocês pensarem um pouco, é que segurança, e eu não diria segurança só de APIs. A segurança como um todo é você ter visibilidade e gerenciamento. Se você não tiver gerenciamento e nem visibilidade, fica difícil. É difícil a gente dormir sossegado, vocês que têm esses desafios, tudo, é muito complicado. Então, aplicações e APIs são o coração das operações digitais e, consequentemente, o principal alvo dos cyberataques. Sem visibilidade completa, as organizações permanecem vulneráveis a riscos que podem comprometer dados e a própria continuidade dos negócios. Investir em estratégias modernas de segurança, visibilidade e automação não é apenas uma opção, mas um imperativo para proteger o futuro digital. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês. Nós estamos no stand aqui do lado, perto da entrada dos banheiros, aqui do lado. Gostaria que vocês fossem lá visitar a gente e conversar um pouco de como a gente pode ajudar vocês. Eu acho que é importante deixar esse recado, a gente vai estar os 3 dias aí. Por favor, me procure lá. A gente está com o pessoal da Akamai aí também nos apoiando. E vamos conversar, vamos fazer uma POC, vamos fazer pelo menos uma call semana que vem e tal, para a gente conversar com vocês e ver o que a gente pode fazer para ajudar. Meus contatos estão aqui, se vocês têm meu QR Code, quiser falar comigo, dá um oi aí pelo WhatsApp e vamos lá conversar, tomar um café. Tá bom, gente? Obrigado, tenham um bom evento a todos.